CENIPA diz que Caixa Preta gravou toda a ação dos pilotos antes da queda do avião da Voipaz. E você vai ver também. 15 mil crianças e jovens foram assassinados no Brasil em 3 anos. Governo vai ampliar tarifa social de energia e cobrar mais de quem consome mais. 4 capitais brasileiras batem recorde de frio. São Paulo deve registrar a menor temperatura entre hoje e amanhã. E ainda, o sonho olímpico está vivo. Menino viraliza ao praticar salto com vara improvisado no interior do Piauí. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Força Aérea Brasileira informou nesta terça-feira que todo o conteúdo da caixa preta do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, foi coletado com sucesso. O material contém as últimas conversas e também procedimentos dos pilotos antes do acidente e vai ser a base da investigação para apurar as causas. A Força Aérea Brasileira confirmou na tarde desta terça-feira que as caixas pretas do ATR-72 que caiu em Vinhedo gravaram com êxito os registros de voz e dados da aeronave relacionados ao acidente aéreo. O CENIPA, inclusive, já conseguiu a extração de informações de 2 gravadores de voo. Um deles gravou o áudio da cabine, o Cockpit Voice Recorder, enquanto o outro registrou os dados do voo, o Flight Data Recorder. Uma equipe técnica especializada realiza atividade minuciosa de extração, obtenção e análise do conteúdo. A intenção do CENIPA é divulgar o relatório preliminar com os dados obtidos, declarou o chefe do CENIPA, o brigadeiro Marcelo Moreno. O documento deverá ser apresentado à imprensa, segundo ele, em uma entrevista coletiva ainda não agendada. E a Força Aérea Brasileira transportou hoje as primeiras vítimas do avião que caiu em Vinhedo. 2 deles foram levados para Cascavel, no Paraná, e 1 para Pelotas, no Rio Grande do Sul. O traslado está sendo feito com a aeronave QC-390 Millennium, que já foi utilizada em operações no Rio Grande do Sul, Haiti, entre outras. Fabricado pela Embraer, o avião comporta uma carga máxima de 26 toneladas e atinge a velocidade máxima de 988 km por hora. Da base aérea de São Paulo, a Força Aérea Brasileira transporta 2 vítimas da queda do avião para o aeroporto de Cascavel, no Paraná, e 1 para Pelotas, no Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Cascavel disponibilizou um centro de eventos para os velórios, mas cabe aos parentes de cada vítima escolher se querem fazer cerimônias particulares ou se vão utilizar o espaço público. Ao todo, 62 pessoas morreram no acidente aéreo da última sexta-feira. Algumas das vítimas serão veladas em outras cidades, como Guaíra, Toledo, 3 Barras do Paraná, Fernandópolis e São Paulo. A secretaria informa que os familiares de 6 vítimas ainda não decidiram o local do velório. E há 30 anos aconteceu nos Estados Unidos um acidente aéreo parecido com esse, da companhia Voipaz. Na época, 68 pessoas morreram e o episódio fez o país mudar as regras da aviação. O episódio dos anos 1990 aconteceu em meio a uma tempestade e as asas do avião congelaram. Uma das principais hipóteses levantadas para a causa do acidente do voo da Voipaz na última sexta-feira. O acidente também aconteceu em um ATR turbo-hélice. O voo fazia um percurso curto, de cerca de 250 quilômetros entre Indianápolis e Chicago, e caiu em um campo perto da cidade de Russellville, no estado de Indiana. Documentos divulgados
em 1996 pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, indicou que havia um ambiente de descontração na cabine do avião, com a presença de comissários de bordo e música. Na época, o órgão afirmou que isso não contribuiu diretamente para o acidente, mas admitiu que o ambiente de cabine estéreo provavelmente teria reduzido as distrações da tripulação e poderia ter promovido um nível apropriado de consciência para as condições em que o avião estava sendo operado. Advogados das vítimas consideraram que o principal problema foi falha humana, não técnica. Porém, o modelo da aeronave foi considerado sensível a mudanças climáticas. Após o acidente, e a regulação foi alterada para evitar novas ocorrências. Entre elas está a proibição de que comissários de bordo entrem na cabine do piloto quando o avião estiver a 10.000 pés ou abaixo disso. O modelo passou a voar em regiões que não sofrem com forte frio, nos Estados Unidos, como a Flórida, e alguns modelos foram mandados para a América do Sul. Segundo a Força Aérea Brasileira, o avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, deixou de responder às chamadas do controle de aproximação de São Paulo às 13h21. O piloto não teria declarado emergência ou reportado estar sob condições meteorológicas adversas. Nas primeiras horas após o acidente, especialistas em aviação levantaram hipóteses para o caso com base nos primeiros detalhes, ressaltando ser cedo para determinar as causas. Olha, eu mudo de assunto para falar de um dado muito preocupante. Isso porque o Brasil registrou mais de 15.000 mortes violentas de crianças e adolescentes nos últimos 3 anos. Os dados foram publicados hoje pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Embora a legislação brasileira estabeleça que adolescentes são pessoas de 12 a 19 anos, o estudo considera dados de vítimas com até 19 anos. Isso porque as faixas etárias analisadas são as mesmas usadas nos registros do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, que segue a determinação da OMS. Do total de mortos no período analisado, foram 13.829, representando 91,6%, que tem entre 15 e 19 anos, sendo que 90% são meninos e desses 90, 82,9% são meninos negros. O estudo aponta que em 2023 a taxa de letalidade de meninos negros de 0 a 19 anos foi de 18,2 a cada 100.000 habitantes e a taxa para o mesmo grupo, mas entre brancos, foi de 4,1 por 100.000 habitantes. No caso de meninas brancas da mesma faixa etária, a taxa de letalidade registrada foi de 0,9 em cada grupo de 100.000 habitantes, ou seja, um menino negro tem 21 vezes mais chance de ser vítima de homicídio do que uma menina branca. A chefe do escritório da Unicef em São Paulo, Adriana Alvarenga, apontou que o combate ao racismo e à violência de gênero são alguns caminhos para a redução dos números de letalidade no país. Houve maior prevalência de vítimas crianças e adolescentes em 2023 nos estados do Amapá, na Bahia e no Espírito Santo. Já as menores taxas no último ano foram observadas em São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. E segundo as pesquisas da Unicef, as polícias brasileiras foram responsáveis por 16,5% das mortes violentas intencionais de adolescentes no país nos últimos 3 anos. Vamos falar de economia agora. O governo vai ampliar a tarifa social na cobrança da tarifa de energia elétrica. E quem consome mais deve pagar mais. A previsão é que esse projeto chegue ao Congresso até setembro. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou em audiência na Câmara dos Deputados que a proposta vai ampliar a tarifa social na conta de luz. Segundo ele, são 4 as diretrizes para o projeto de lei: a ampliação da faixa de consumo elegível para a tarifa social na conta de luz, de 50 para 80 kW, a abertura do mercado para médios e pequenos consumidores, a alocação mais justa dos encargos setoriais e a correção da distribuição dos subsídios nas tarifas de energia, que devem onerar quem consome mais. Silveira defendeu que o governo e o Congresso encontrem novas formas de financiamento
para as políticas públicas do setor, que não seja à conta de desenvolvimento energético. Dados da ANEEL mostram que esses encargos mais que dobraram desde 2013, saindo de 14 bilhões para o valor previsto de 37 bilhões de reais neste ano. O ministro defende que o governo passe a usar as receitas dos leilões de petróleo da estatal Pré-Sal Petróleo, que representa a União nos consórcios, recebendo uma parte da produção. O projeto também deve incluir a abertura do mercado livre para todos os consumidores de energia. Isso significa que o consumidor residencial, por exemplo, vai poder escolher o seu fornecedor de energia elétrica. E os candidatos do Concurso Nacional Unificado, também chamado Enem dos concursos, podem usar documento digital como identificação. As provas acontecem no domingo em mais de 200 cidades brasileiras. Os mais de 2.100.000 inscritos no Concurso Nacional Unificado devem apresentar obrigatoriamente um documento de identidade válido, original e com foto na entrada da sala de prova. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que idealizou e coordena o concurso, ressalta que cópias em papel, mesmo autenticadas em cartório, não serão aceitas em nenhuma circunstância. Igualmente, não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do smartphone do próprio participante. As provas do CNU serão realizadas neste domingo, em 228 cidades, localizadas em todas as unidades da federação. Os editais dos 8 blocos do concurso autorizam o uso de documentos digitais para a identificação pessoal, que incluem o e-título, a Carteira Nacional de Habilitação Digital e o RG Digital. Estes devem ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou pela carteira de documentos digitais do Portal Único de Serviços Digitais do Governo Federal, o gov.br, ou aplicativo com o mesmo nome. De uma só vez, o concurso vai selecionar mais de 6.600 servidores para 21 órgãos públicos federais. E veja a seguir, 4 capitais brasileiras batem recorde de frio. São Paulo deve registrar a menor temperatura entre hoje e amanhã. E ainda, o sonho olímpico está vivo. Menino viraliza ao praticar salto com vara improvisado no interior do Piauí. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, a gente volta falando sobre o frio. 4 capitais brasileiras registraram hoje a menor temperatura do ano. Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Goiânia bateram recorde de frio. E por falar em Goiânia, uma ponte amanheceu congelada lá em Goiás. Dá só uma olhada de como a ponte ficou. O vídeo mostra a ponte de madeira totalmente branca, coberta pelo gelo. E na parte central, por onde passam os carros, também havia pedaços de gelo. A ponte fica sobre o Rio Formoso, no Parque Nacional das Emas, em Chapadão do Céu. O curioso, é que lá não tem termômetro, olha só. Mas a estimativa é de que a temperatura estava aí em torno de 2 graus. Essa aí, imagem impressionante, não é mesmo? E ainda falando do frio, no Rio de Janeiro, inclusive, a temperatura foi a mais baixa dos últimos 13 anos. E quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Anderson Nascimento. Nesta terça-feira, o Rio de Janeiro teve a madrugada mais fria dos últimos 13 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que registrou 8,3 graus em Jacarepaguá, na Zona Oeste. A cidade não tinha uma madrugada tão gelada desde 9 de julho de 2011.
O que explica todo esse frio é um ciclone extratropical, que foi formado em alto mar no fim de semana, que favorece o avanço polar pelo país. Segundo especialistas do Climatempo, o ciclone está afastado no mar, mas mesmo distante, joga o ar frio para o centro-sul do país. Ao que tudo indica, esse frio vai passar no restante da semana. O sistema de alta pressão vai favorecer o tempo estável, reduzindo assim a nebulosidade e a elevação das temperaturas, fazendo a máxima chegar a até 31 graus na capital no final de semana. É importante ressaltar que o mar ainda está de ressaca, com ondas de até 4 metros. No Leblon, na zona sul do Rio, essa ressaca provocou na manhã de hoje a morte de um idoso de 75 anos. Ele estava no mirante quando foi atingido pelas ondas. O mar deve continuar agitado até a próxima quinta-feira. E não há previsão de chuva para nenhuma região do estado do Rio, mas ainda tem a possibilidade de recorde de frio na madrugada desta quarta-feira. E olha só essa história. Em Gaza, um bombardeio israelense matou 10 pessoas. E vejam só, a única sobrevivente foi uma bebê de apenas 3 meses. Veja. Um bombardeio israelense matou 10 membros de uma família e apenas uma menina de 3 meses sobreviveu. O ataque aconteceu em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Onde está a comunidade internacional? Onde estão aqueles que afirmam ser humanos? O que aconteceu com os direitos humanos? Onde está a Cruz Vermelha? Esta é a única sobrevivente de uma família inteira. Com um vestido preto e o rosto cheio de feridas, a menina causou grande comoção no pátio do Hospital Nasser. O local é o ponto de encontro de famílias que procuram seus entes queridos desaparecidos ou que vêm trazer feridos. Esta menina foi retirada dos escombros. Todos os seus familiares foram mortos. 10 mártires. Até a mãe dela morreu. Quem vai amamentá-la? Serviços de resgate, testemunhas e fontes médicas relataram novos bombardeios e disparos de artilharia israelenses em vários pontos da faixa de Gaza nesta terça-feira. O exército de Israel não quis comentar o ataque. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 com o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Não tem mais momento olímpico, né, Fernando? Afinal, os Jogos de Paris acabaram. Mas o sonho olímpico continua, Fernando? É isso mesmo, Kleber. Boa noite para você e para todos que nos assistem. Um garoto de 13 anos do Piauí viralizou nas redes sociais. E o motivo é que ele pratica o salto com vara. O menino não tem os equipamentos adequados, mas a sua força de vontade acabou dando um jeitinho. Vamos ver. Apesar dos Jogos Olímpicos de Paris terem acabado no último domingo, a competição ainda tem viralizado na internet. E dessa vez, não foi com o atleta que estava em Paris. Moisés Silva tem apenas 13 anos, mas já tem vídeos com mais de 7 milhões de visualizações, onde mostra a sua determinação em treinar, mesmo sem as condições ideais. Moisés conheceu o salto com vara há pouco mais de um ano, em um projeto social em Curralinhos, cidade do interior do Piauí. E lá foi onde ele se destacou pelo talento, a qualidade e o foco. O garoto chegou a parar com o esporte por alguns meses, desanimado após não ter se saído muito bem em uma seletiva regional dos Jogos Escolares. Mas no início do ano, voltou a praticar em treinos com um professor uma vez por semana. E no restante da semana em casa, com materiais improvisados pelo pai. Foi quando surgiu a ideia de gravar e postar os vídeos para acompanhar a evolução do garoto. Mas o recurso de treinamento se tornou viral nas redes sociais no Brasil inteiro. E as imagens de Moisés correndo e saltando no quintal de casa ou em um campinho de terra chegaram até o campeão olímpico Thiago Braz, que o convidou para um período de treinamentos em São Paulo. A viagem para conhecer o campeão olímpico e passar um período de 4 dias em treinamento com ele está marcada para o próximo sábado. Moisés agora conta com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e vai receber ajuda nos treinamentos para, quem sabe no futuro, se tornar um medalhista olímpico pelo Brasil. E mudando de assunto, Fernando, o Santos vendeu o naming rights da Vila Belmiro, a famosa Vila Belmiro, Fernando? É isso mesmo, o Peixe fechou parceria com a Viva Sorte, uma empresa de capitalização.
O contrato ainda será assinado pelo presidente do Santos e os representantes da empresa Viva Sorte e terá duração de 10 anos. E o clube vai receber 15 milhões de reais por ano. E essa quantia pode ser ainda maior caso o clube cumpra metas estabelecidas no contrato. Agora o estádio onde grandes jogadores como Rei Pelé e Neymar já deram show vai se chamar Vila Viva Sorte. Além disso, a possibilidade da construção de uma arena no lugar do atual estádio ainda será estudada e analisada. A empresa também anunciou recentemente uma parceria com o rival paulista, o São Paulo, e será o novo patrocinador oficial do tricolor paulista. Legal, Fernando. E agora vamos falar então de bola rolando. Hoje nós teremos, a volta da Libertadores e também da Sul-Americana, não é mesmo? Com certeza, após 2 meses sem jogos dos campeonatos sul-americanos, nesta terça-feira teremos os primeiros jogos das oitavas de final da Libertadores e também da Sul-Americana. Começando pela Libertadores, às 19 horas, temos confronto brasileiro. O Grêmio vai receber o Fluminense lá no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Ambos os times foram eliminados da Copa do Brasil recentemente e agora buscam se provar na Libertadores, depois de uma eliminação precoce para Corinthians e Juventude na Copa do Brasil. Às 21h30, o San Lorenzo enfrenta o Atlético Mineiro lá no estádio Nuevo Gasômetro, na Argentina. O Galo vem de vitória na Copa do Brasil e busca manter o bom rendimento na Libertadores. Na Sul-Americana também teremos confronto brasileiro. O RB Bragantino recebe o Corinthians também às 21h30, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os dois times vêm de um empate no Campeonato Brasileiro por 1-1 e vão brigar pela vaga na próxima fase da Sul-Americana. Tá certo, então, Fernando, muito obrigado aí pelas informações do esporte. E amanhã você volta com mais notícias, combinado? Combinado, amanhã eu volto para atualizar as notícias do esporte. Grande abraço, ótima noite e até amanhã. Até amanhã. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço muito pela sua companhia, pela sua parceria. Fique agora com o SOS da Fé. Uma ótima noite e até amanhã.